Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Eu Sou Groot ou I'm Groot, que estreou aí no Disney Plus nessa quarta-feira, dia 10, e é uma série de 5 curtas do Groot, bebezinho, fazendo aí as coisas do dia a dia dele na nave ou num planeta alienígena. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou falar de todos os detalhes, o que eu achei de cada episódio, quais que foram meus episódios favoritos, porque essa série não pode passar batido. Lembrando pra vocês que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes, então não deixa de se inscrever e clicar no sininho. Bom, gente, como eu falei, são 5 curtas super curtinhos, de fato, porque são 6 minutos, né? Curta pode ter meia hora. Enfim, a gente tem esses 5 episódios de 6 minutos. E eu tenho que começar falando aqui que eu já achei extremamente engraçado que no início do episódio ele acelera a vinheta da Marvel. E é engraçado isso porque isso me fez refletir sobre 2 aspectos. Justamente por a gente ter conhecido o Groot adolescente ou o Groot adulto e etc. E agora a gente tem o Groot bebê saindo ali, né, do vasinho dele. Isso pode ser tanto porque ele é da nova geração, então ele vê tudo no acelerado, ou algo mais simples, né, porque no final das contas a vinheta da Marvel é uma vinheta longa, então como a gente tem um curta só de 6 minutos, acelerar faz com que a gente vá direto ao ponto, porque senão ia ficar enorme. O povo já reclamava, né, de alguns episódios das séries do Disney Plus, que o episódio tinha tipo 40 minutos e 10 era de créditos. Enfim, pode ser várias coisas, né, essa piada interna, mas eu dei risada logo de início. Agora, uma coisa que eu preciso dizer é que assim, eu já tinha tweetado sobre isso, mas eu particularmente gosto muito da babyficação das coisas, ou mascotização, não sei, tô inventando termologias aqui. Mas quando as séries, né, colocam um elemento que seria tipo esse bebê. Teve um vídeo incrível, gente, ai, desculpa até não dar os créditos, que eu lembro que falou muito bem disso uma vez, mas é basicamente o que a Disney Marvel faz muito bem e também as séries do Disney Plus, ali com Baby Yoda e tudo mais. Então, esse é o personagem que me pega, entende? Então, amo Baby Yoda, né? Ou Grogu, porque sempre tem alguém aqui pra corrigir, mas eternamente conhecido como Baby Yoda. E também amo o Baby Groot. Quem não ama o Baby Groot? Então, quando veio essa série de curtas, sério, foi muito gostoso de acompanhar. Quando eu terminei os 5, eu falei, não, eu queria mais, ainda mais que a Marvel, ultimamente, ela tem feito séries não tão satisfatórias, assim, então eu realmente fiquei com uma vontade de quero mais. Espero que eles desenvolvam mais. A animação sempre é muito complexo, né? E aqui a gente vê que é uma boa animação, eles fizeram jus aí ao Groot. Mas antes de falar de cada um desses episódios, eu acho que é legal pontuar que tem um aspecto geral sobre esses episódios, que é um maior desenvolvimento do personagem, né? Porque a gente vê o Groot mais interagindo ali com eles, ou sendo um alívio cômico em determinado momento, apesar de a gente ver ele em ação, né? Tipo, apertando a bomba, por exemplo, em Guardiões da Galáxia, enfim. O Groot, ele é bem utilizado, não acho que é à toa que ele tem a série própria dele agora, mas ainda assim, esses curtas, eles serviram pra gente ver momentos só dele ali, e como que é a cabeça do Groot, sem outras intervenções, apesar de ter o episódio ali com o Raccoon. Inclusive, amei que a gente teve a participação do Raccoon. Ele também entra aí nos pets, que eu acabo gostando bastante. Raccoon, pra mim, é sensacional. E aí, a gente tem 5 episódios. Então, vamos passar por cada um deles e depois vou falar quais que foram os meus favoritos. Mas acredito que durante a análise vocês vão saber quais que foram os meus favoritos. Como eu falei, né, o primeiro que eu acho que é essencial assistir é o Primeiros Passos, porque, afinal de contas, a gente vai ver ele se desvencilhando ali do vasinho e tendo as suas perninhas, que é o que a gente vê nos curtas seguintes. Primeiro, eu achei engraçadíssimo ele brigando ali com o Bonsai, depois fazendo certa amizade com ele. Esse episódio, pra mim, ele é mais um conflito interno do próprio Groot, né? Porque a gente sabe que ele é um personagem inquieto. O segundo que eu assisti é o Carinha. Gente, esse pra mim é um dos mais sensacionais, porque a gente vê ele construindo ali a casinha da árvore dele, e aí vem um bicho super grande, pega a casa pra ele, e aí a casa é toda destruída por um outro bicho maior ainda, que pegou aquele bicho. E aí no final o Groot descobre mini alienígenas ali e eles tentam fazer a paz ali com o Groot e no final ele acaba sendo uma ameaça porque ele é um bicho grande. E depois, quando ele vê que as folhinhas dele são benéficas para aqueles bichos, ele tenta a paz, só que ele acaba matando os alienígenas. Gente, pra mim esse é um jeito sensacional de terminar. Eu achei sensacional e obviamente vocês devem imaginar que esse é o meu favorito e é por isso que eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ele, porque pra mim ele é um episódio bem profundo no final das contas, né? Porque a gente vê que o Groot, ele é tão pequenininho perto daqueles monstros que atacam a casa
dele, assim como depois ele é gigante para aqueles pequenos alienígenas ali do buraquinho, e que tudo acaba sendo uma grande cadeia, né? Mas ainda assim, o Groot, como ele é um personagem que tem um coração bom, mesmo que ele seja revoltado em alguns momentos, ainda assim ele faz uma quebra de ciclo, né? Quando ele vê que no final ele não precisa ser amedrontador da mesma forma que aqueles outros bichos foram para ele. Então ele vem ali com a paz, né? Quando ele traz mais folhinhas para aqueles aliens se alimentarem. Mas enfim, né? Deu no que deu. Acaba que ele tem esse aspecto também. Ele é atrapalhado. Então assim, esse episódio pra mim, ele é sensacional. Ele foi meu favorito de todos, disparado. O terceiro é A Busca de Groot, que é o curta que a gente vê esse alien que é meio que um dito, né? Porque ele acaba mimetizando o Groot. E eles têm a batalha de danças. Primeiro que é sensacional, porque, gente, uma coisa que Guardiões da Galáxia sabe fazer de uma forma geral muito bem são essas dancinhas, e ver o Groot ali rebolandinho foi tão bonitinho. Mas é muito legal porque já que esse episódio ele vem com essa temática, quando a gente vê essa passagem dele, né, dando os primeiros passos, e depois quem que é o Groot, afinal das contas, ele é muito interessante porque a gente vê ele expulsando o alienígena, porque afinal ele é o único Groot. Você pode mimetizar, você pode ter bons passos, mas no final das contas ele é o único Groot. O quarto episódio é o Groot toma banho. Gente, esse episódio ele é sensacional porque ele vai tomar o banhinho de lama, né? E isso faz com que cresça o cabelo dele, ou as folhinhas, né? E ele começa a fazer vários cortes divertidos, até que tem um bichinho que interrompe ali ele. E era um bicho que tinha uma pelagem maravilhosa. E depois ele se vinga, né? E utiliza do pelo do bichinho, já que ele não consegue fazer o próprio cabelo dele crescer, porque a lama acabou. Esse episódio, especificamente, ele é muito interessante, porque a gente vê várias formas do Groot. Eu acho que ele até entraria em um episódio sobre identificação. E foi incrível ver o Groot ali com a sainha, que nem uma linda condessa, e ele se divertindo com tudo isso. E aí a gente tem uma obra-prima, que é a destruição, basicamente, da nave ali, né? Quando ele tá tentando fazer o desenho da família dele. Primeiro que assim, gente, só esse desenho merecia um vídeo único. Mas assim, óbvio, é muito interessante a gente ver, né, como que ele faz lá as colagens dele. A gente tem a representação da Gamora, a gente tem a representação do Drax, também tem a representação do Star-Lord. Gente, muito engraçado, ele chorando ali. Eu confesso que eu demorei um pouco pra ver quem que era, mas foi bem reconhecível ali por causa do fone e do toca-fitas, né, que é simbólico dele. Mas, gente, o Raccoon, o rabo do Raccoon é sensacional. E é muito legal, né, porque ele tá bem nessa fase de fazer besteira, de destruir, né, quando a gente pensa em uma criança, e não é maldade, sabe? Ai, risca a parede e tudo mais. É essa fase de aprendizado e no final ele tá fazendo uma coisa fofa. Então, é muito humano também esse episódio, sabe? A ponto do próprio Raccoon não conseguir ir além, né, da bronca dele, principalmente com o desenho. Enfim, foi um episódio que me divertiu e muito. Gostei muito do desenho das explosões pela participação do Raccoon, mas eu gostei mesmo da batalha de dança e também desse da lama e também dos primeiros... Ai, gente, impossível escolher. Tô brincando, não, vai. Eu falei que eu ia escolher meus favoritos. Então eu vou fazer um top 5, tá? Então a minha ordem é o Carinha, depois Busca de Groot, depois Groot toma banho, depois Obra-prima e depois Primeiros Passos. Sério, gente, sensacional. Se vocês ainda não assistiram, não sabia que ia estrear, assistam. Vale super a pena, é super rápido, super divertido e vai te passar essa sensação de quero mais. Espero que a Marvel desenvolva mais outros curtas aí do Groot. Achei extremamente interessante, mas quero saber de vocês. O que vocês acharam dos episódios e qual o seu top 5? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!